Simão Ribeiro tem 35 anos, nasceu, cresceu e reside atualmente em Lousada. É casado, tem um filho, é empresário de profissão. Começou desde pequeno a atividade política. Já foi presidente da JSD e é atualmente vereador da Câmara Municipal de Lousada. Simão, antes de mais, muito obrigado por estar aqui. Eu que agradeço. Então vamos lá às perguntas. A primeira pergunta que eu tenho para si é: quando tinha a minha idade, tinha o desejo de ser presidente da Câmara Municipal de Lousada? Nem por sombras. Eu entrei na vida política, como eu costumo dizer, muito derivado ao facto de dois pontos essenciais na minha vida. Eu sou o mais jovem de 3 irmãos, fui um filho que foi, portanto, tardiamente dado à luz e concebido, e, portanto, o meu irmão mais velho é 14 anos mais velho do que eu, a minha irmã é 11 anos mais velha do que eu, e, portanto, fez com que todo o meu grupo de pares, o meu grupo de amigos, os meus primos, todos eles, em média, fossem muito mais velhos. O que levou naturalmente a que, desde muito cedo, eu tivesse apetência para estar imbuído em discussões que normalmente as pessoas da minha idade não estariam, e isso fez com que eu despertasse a curiosidade política e a curiosidade cívica desde muito cedo. Acontece também que o meu irmão mais velho já tinha tido participações políticas e isso fez-me, desculpando o termo, até coçar um pouco o apetite para essa participação. Mas isso acabou-se dar não através do meu irmão, foi através de um dos meus melhores amigos, que na altura me filiou na JSD, que me levou para a JSD, e depois que, devidamente, depois de perceber e de entender aquilo que era a índole e o fundo ideológico da estrutura, me fez ir participando. E, portanto, eu por assim dizer, em cada desafio em que me fui envolvendo, fui querendo ser, não diria perfeccionista, mas tentei ser sempre aplicado e cumprir com aquilo que me confiava. E um passo foi levando ao outro, devagarinho, ano após ano, em que paralelamente sempre estudei, sempre ajudei na empresa dos meus pais, mas sempre estive envolvido em questões políticas. Fui tentando dar o meu melhor, pelo aquilo que no início era a minha rua, depois a minha freguesia, depois o meu concelho, depois no distrito e no país. E depois, mais tarde, como eu costumo dizer, o bom filho a casa torna, e eu voltei a Lousada e abracei este desafio de ser candidato à Câmara Municipal. Mas é evidente que não era uma coisa com que a qual me passasse para a cabeça da sua idade, nem por sombras. Qual é o seu desejo político que quer concretizar primeiro para o Concelho de Lousada? Eu acho que Lousada precisa, acho não, tenho certeza, de 2 coisas que são imperiosas, ou 3. Modernidade, transparência e projeção nacional. Eu tenho dito nos debates públicos que Lousada tem muitas carências, apesar de ter uma posição geográfica invejável, porque ela significa exatamente aquilo que é o centro do Val de Sousa, e, portanto, uma das regiões mais importantes do norte do país, mas para que representa cerca de 12 a 13% da população do norte de Portugal. E Lousada está precisamente no centro do Val de Sousa. Mas existem pelouros, desde os serviços municipais, por exemplo, que seriam desde logo as minhas primeiras atuações enquanto Presidente de Câmara, que precisam urgentemente de implementar sistemas mais transparentes, mais céleres, mais envolventes naquilo que é a relação entre a Câmara, o município e o município. Dou-lhe um exemplo. Hoje, em Lousada, para um jovem que queira construir uma habitação, que o possa fazer, passa um autêntico calvário até ter uma licença de construção. Ou seja, pode efetivamente preencher um formulário inicial para dar entrada do processo nos serviços municipais, mas depois o acompanhamento e todo o desenrolar do processo não está desmaterializado. É altamente burocrático, é altamente lento e, contudo, não favorece a transparência, porque, no fundo, se as pessoas pudessem, com sistemas que já estão implementados em outros municípios, acompanharem a evolução dos seus processos, acompanharem os documentos que estão em falta ou aquilo que é necessário. Isto promoveria naturalmente uma maior transparência. Esta transparência urge a Lousada, não só na relação entre o município e a Câmara Municipal e vice-versa, mas também na própria captação de investimento, porque estou certo que para bom as palavras bastam, ou seja, que é celeridade e transparência. Isso é fundamental. Depois é fundamental uma política de marketing territorial, ou seja,
partindo daquilo que são os recursos endógenos lousadenses, aquilo que são os nossos recursos próprios, também cruzando naturalmente com a valorização do nosso capital humano, urge implementar rapidamente uma estratégia concertada de marketing territorial, onde que se possa levar alto, levar longe o nome de Lousada, porque efetivamente Lousada tem características únicas que estão subaproveitadas e que poderiam ser âncora para aquilo que seria a captação de investimento de valor acrescentado para a nossa população. Lousada, faço-lhe um diagnóstico que é este. Lousada é uma vila central na região de Val de Sousa, é servida por 3 autoestradas, é servida por ferrovia, é limpa, organizada e simpática para se viver. A questão é que Lousada, por exemplo, tem lacunas fundamentais que urgem corrigir e não é um trabalho que se faça de dia para a noite, não é um trabalho que se possa executar em 2 anos ou 3. Lousada, por exemplo, é dos 80 concelhos mais populosos de Portugal, aquele que registra menor índice de rendimento per capita, o que é grave. No Distrito do Porto, por exemplo, apenas Baião consegue ter, e por muito pouca diferença, menor rendimento per capita do que Lousada. Acontece o quê? Acontece que 90% da habitação nova que é construída e vendida a Lousada é vendida a não lousadenses, por terem melhor poder de compra que nós, compram cá a casa, uma vez que Lousada está próximo de tudo, está próximo da Maia, está próximo de grandes cidades, e ao mesmo tempo é calmo, e a verdade é que os jovens lousadenses, os mais bem preparados, mais bem qualificados, pouco mais têm de oferta de projeto de vida do que o salário mínimo atrás de uma caixa de supermercado. Depois de uma vida inteira em que as famílias, eles próprios, tanto se esforçaram para poderem estudar e para poderem melhorar. Portanto, esse também é um desígnio fundamental para quem lidera os destinos do Conselho. E, portanto, eu costumo dizer que Lousada precisa de implementar, e aproveitando a centralidade geográfica na região do Val de Sousa, a proximidade também à Universidade do Porto, à Universidade do Minho, também à Universidade Luís Maia, que agora é a Universidade, ao TAD, em Vila Real, e por aí fora. Juntar as sinergias, colocar a ciência, a inovação e o conhecimento ao serviço do nosso território. E, portanto, desde logo, parar, pensar, planear e projetar o futuro. Partindo por um exemplo que deu, disse-me que não sabia quantas empresas ao certo têm Lousada. Pois bem, nenhum de nós sabe, e muito menos a Câmara Municipal. Nem que tipo de empresas. E, portanto, há que começar exatamente por esse ponto de partida. Perceber que tecido empresarial temos. Perceber de que forma é que o município, numa estratégia concertada, por exemplo, a título de exemplo, com a Faculdade de Economia da Universidade do Porto, pode ajudar o tecido empresarial a diversificar-se, a modernizar-se, a internacionalizar-se e, em contrapartida, possa pagar melhores salários e oferecer melhores condições de vida aos lousadenses. Por outro lado, a captação de investimento que se quer de base tecnológica e, no fundo, e no fim do dia, aquilo que eu quero sempre é, na prática, a melhoria de condição de vida e o aumento de rendimentos dos lousadenses e das famílias. Deve ter também uma estratégia integrada de educação em 2 ou 3 vetores, desde a educação profissionalizante, desde a educação politécnica superior, desde a educação universitária, que seja voltada e coordenada para aquilo que é o nosso tecido empresarial e para aquilo que seja o tecido empresarial que queremos para o futuro. E, portanto, é toda uma estratégia concertada, delineada, pensada, de fio a pavio, como eu costumo dizer, e que deve ser feita em parceria com as universidades, de uma forma séria, que eu defendo para o futuro de Lousada. E isto não é um trabalho que se possa fazer num mandato só. Não é um trabalho que se possa fazer a curto tempo. E, portanto, eu costumo dizer respeitosamente ao meu adversário que ele teve o tempo dele. Ele é Presidente de Câmara há 10 anos, foi mais 6 vereador, e, portanto, há 16 anos que está no poder municipal e, portanto, teve o tempo dele. E o tempo dele, infelizmente, resultou nestes dados estatísticos que eu aqui revelei e que não são meus, são do Instituto Nacional de Estatística. E, portanto, daqui urgir a necessidade de uma nova estratégia de modernidade, de projeção, de valorização do capital humano, por um lado, como falei nos vetores da educação, da valorização daquilo que são os nossos recursos endógenos, uma vertente de marketing territorial, e tudo isto que gira à volta do potenciar do aumento de rendimentos e de riqueza interna no Concelho de Lousada, que, ao contrário da Maia, infelizmente, é bastante mais pobre, apesar de ter uma localização geográfica
que potencia exatamente o contrário. Portanto, eu não consigo perceber como é que, com a localização que temos, Lousada não é bem mais do que aquilo que é neste momento. Ok. Então, continuando. Agora perdi-me. Hum, Qual é o maior desafio que já enfrentou enquanto vereador da Câmara Municipal de Lousada? Olha, eu tive dois grandes desafios enquanto vereador na Câmara Municipal de Lousada e saliento novamente que foi enquanto oposição. Portanto, eu não tenho poder executivo, eu não tomo decisões, fiscalizo. Mas houve dois grandes temas que a mim me preocuparam bastante. Houve o tema, naturalmente, da pandemia e que isso surpreendeu o mundo todo, todos os municípios, todo o poder local, quer dizer, não é exclusivo de Lousada, e em que nós, eu e os meus colegas vereadores da oposição, e eu aqui vou balizar no tempo para percebermos exatamente o que estamos a falar, passei meses e meses e meses não só a estudar o problema, no caso de Lousada, concretamente, mas também a propor medidas concretas para ajudar as famílias lousadenses. Foi desde março a outubro de 2020. E apenas em outubro de 2020, depois da vinda do Sr. Primeiro-Ministro cá à região, reunir com os autarcas do Val de Sousa, é que o ainda Presidente da Câmara Municipal de Lousada decidiu adotar algumas medidas que nós já vinhamos a defender desde março, portanto, meses e meses e meses depois. Houve outro desafio também, que foi uma polémica que foi disputada por um órgão de comunicação social e por alguns cidadãos de Lousada, que foi a vinda de lixos de Itália para um aterro que existe em Lousada, que é o aterro da Rima, em bastantes quantidades. E que nós nos empenhamos desde logo, não pela questão Covid, porque não tem nada a ver com isso, tem a ver com a origem específica desses lixos, porque vem de uma zona em que não são controlados à partida, em que se consta e que se suspeita fortemente de ter ligações a redes de máfia em Itália, que vêm em contentores fechados e que são depositados em aterro em Lousada. E, portanto, Lousada, no fundo, ou aquele aterro, está a lucrar com lixos de providência duvidosa. Quando é um aterro que foi criado para tratar resíduos sólidos industriais não perigosos. E, portanto, nós propusemos a criação de uma comissão independente aterro àquele, de acompanhamento àquele aterro, e nomeadamente para fiscalizar esses mesmos lixos. A verdade é que o que foi concluído da comissão de acompanhamento é que havia algum grau de perigosidade aqui ou ali, mas que era absolutamente diminuta e que não revelaria motivos para a operação. Mas há aqui um dado fundamental nesta discussão. É que a Comissão Independente de Acompanhamento ao Aterro solicitou as guias de transporte e, portanto, todos os comprovativos que, passa a redundância, comprovavam que aquele era mesmo o lixo da Itália. E a empresa rejeitou-se sempre a dá-los. Mas a Comissão de Acompanhamento pediu para ler os piezómetros, são os instrumentos que podem medir a qualidade dos solos a determinados metros de profundidade, e nomeadamente os lençóis freáticos, e também lhes foi negado o acesso aos piezómetros. Portanto, ainda hoje é o dia em que nós não sabemos se aquele lote de lixo foi alisado, foi verdadeiramente vindo de Itália ou não. Foi toda uma falácia. E isto foi uma situação que na altura nos levou a escorrer de muita tinta nos órgãos de comunicação social, levou-nos a algumas discussões políticas, e ainda hoje eu acho que Lousada, apesar de ter uma política ambiental boa em determinados setores, recebeu aliás alguns prémios, dos quais eu me orgulho, como lousadense naturalmente, como ao Guarda-Rios, falha muito em termos ambientais ao permitir tais práticas num aterro, que é privado, ou melhor, é misto, porque a Câmara Municipal tem perto de 1% desse mesmo aterro, mais do capital desse mesmo aterro, mais a Câmara Municipal tem o seu vereador do ambiente no Conselho de Administração desse mesmo aterro. E, portanto, as duas uma, ou foi conivente com aquilo que se passou, ou foi incompetente, porque devia estar atento e não teve. E ainda hoje paira o mistério. Será que aquilo que foi analisado foram ou não efetivamente os lixos vindos de Itália e cuja natureza se desconhece? Pois, eu considero provavelmente que não, uma vez que quem não deve não teme, e a empresa rejeitou sempre fornecer as guias de transporte, isso está no relatório da Comissão, que comprovavam que aquele lixo era de Itália. Portanto, no fundo, ninguém sabe que tipo de lixo é que andam a analisar. Ok, muito obrigado.
Quais são os desafios que pensa que a juventude lousadense vai enfrentar na próxima década? Depende de quem liderar o município. A juventude lousadense tem hoje um desafio importante. Primeiro, que é uma escolha. Escolher entre um modelo esgotado, que reside em Lousada há 32 anos, de gestão municipal, que passou do anterior Presidente de Câmara para o cunhado, que é o atual, e que piorou, no sentido em que o anterior Presidente de Câmara, gostasse ou não gostasse, concordasse eu muito ou concordasse nada, tinha um modelo de governação. O atual Presidente de Câmara basta-se a gerir aquilo que é a gestão dia-a-dia, a navegação à vista e manter muito daquilo que foi deixado e pouco mais. E, portanto, os resultados estatísticos estão à vista. Nós somos o concelho mais pobre dos 80 concelhos mais populosos de Portugal. Os jovens lousadenses não têm, sobretudo os mais qualificados, oferta de emprego, vêm-se obrigados a migrar para poder ter um emprego digno, uma projeção de carreira e emancipação. Também tinha dito que a oportunidade que os jovens lousadenses tinham de ter um curso superior, viam os sonhos atrás de uma caixa de supermercado. É mais ou menos isso, aliás, não é mais ou menos isso, é exatamente isso. Portanto, Lousada tem que urgentemente, para corresponder aos desafios, aos anseios e às necessidades de todos estes jovens de Lousada, e de Lousada é um concelho bastante jovem, tem que adotar uma estratégia de futuro que passe pela interação das universidades com o tecido empresarial, com a criação de polos de investigação e desenvolvimento em Lousada, e que crie indústria de valor acrescentado. Para quê? Para que possa fornecer empregos melhores, projeção e carreiras, ofertas de carreira a todos os jovens lousadenses que, tal como eu, querem cá continuar a viver e querem cá levar a cabo o seu projeto de vida. E, portanto, a decisão fundamental que tem dia 26 é mesmo essa. Optar por um modelo de gestão que será o meu, que tem propostas concretas, sobretudo nesta transformação empresarial, socioeconómica e também social em Lousada, ou continuar a manter um modelo que, com todo respeito, aquilo que consegue captar para a Lousada não é mais do que supermercados e, portanto, postos de trabalho que não oferece qualquer tipo de visão de futuro aos jovens lousadenses. Muito bem. Se tivesse de descrever, esta aqui já é mais difícil, se tivesse que descrever Lousada e a juventude... Vou reformular. Se tivesse que descrever Lousada e os lousadenses a uma pessoa estrangeira, o que é que diria? Eu peço perdão que não ouvi a pergunta toda. Se tivesse que descrever Lousada e os lousadenses a uma pessoa estrangeira, o que é que o senhor diria? Eu diria absolutamente aquilo que é a verdade da índole e da natureza do povo lousadense, que é um povo trabalhador, humilde, honesto, resiliente, um povo que tem a capacidade de sonhar e um povo que jamais baixa os braços perante as adversidades. Portanto, em Lousada encontra-se gente boa, gente honesta, gente que trabalha, gente que luta pelos seus sonhos, mas gente que infelizmente não é devidamente acompanhada muitas vezes pelo poder político local. E é isso exatamente que eu quero mudar. Era desta forma concisa que eu descreveria Lousada a um estrangeiro. Gente empreendedora, gente lutadora, gente sonhadora e gente humilde, com capacidade de trabalho e com capacidade de sonhar. Qual é a proposta do seu programa eleitoral que irá concretizar primeiro e o porquê de ser especificamente aquela? Já expliquei. Era modernizar a relação dos municípios com o município, ou melhor, a relação do município com os municípios. Tratando desde logo, por um lado, da digitalização e desburocratização de todos os processos municipais, numa primeira fase. Numa segunda fase, a instalação de polos centralizados de serviços municipais em duas freguesias que estão afastadas muito do centro de Lousada, que é a Vila da Aparecida e também a freguesia de Lustosa. E, por outro, privilegiaria também, em primeira linha, aquilo que não é já diretamente, não diretamente já diz respeito à Câmara Municipal, mas lutaria junto do Poder Central para aquilo que seria uma dignificação de serviços públicos. Nós em Lousada temos a Segurança Social de um lado, temos a Conservatória no segundo andar,
temos outro tipo de serviços públicos em locais de difícil acesso e, portanto, urge remover essas barreiras arquitetónicas, urge criar um espaço cidadão que seja concentrador de todos esses serviços públicos também e de os colocar à disposição dos lousadenses. Aliás, foi recentemente a concurso 2 lojas de espaço cidadão no Val Sousa e foi uma precisamente alocada a Felgueiras e outra a Castelo de Paiva. E eu não compreendo que, mais uma vez, por inação e capacidade política de quem nos governa em Lousada, dada a centralidade geográfica de Lousada e a premência e necessidade de modernização destes serviços ao cidadão, de proximidade, que Lousada não tivesse tido a capacidade de captação de um investimento desta natureza. E, portanto, seria na modernização da relação do município com o município que eu investiria desde a primeira linha e desde a primeira hora. Porque depois tudo o resto, desde conceitos que eu quero implementar, como a animação territorial, e isso tem que ver diretamente com a relação da Câmara, com o associativismo em Lousada, que tem que ser naturalmente também alterado, desde todos os vetores socioeconómicos que aqui já expus, nada funciona se primeiro a casa não estiver organizada e se os serviços municipais, que aliás gozam de excelentes técnicos, de pessoal altamente qualificado e por quem eu tenho um respeito enorme, o problema é mesmo de liderança e de falta de liderança política, falta de vontade política. E isso é algo que precisa de mudar urgentemente em Lousada. Para si, qual é a maior riqueza do concelho de Lousada? A sua população e, sobretudo, os seus jovens. Essa é a maior riqueza, o capital humano lousadense. Que eu descrevi há pouco da forma que descrevi. Porquê acreditar Lousada? Porquê este nome? Olha, por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que Lousada precisa mesmo de um processo de acreditação externa. Acreditação no sentido de projeção, de notoriedade, de projeção nacional para aquilo que são os seus bons recursos endógenos. Lousada, como sabe, é considerado por muitos a capital do automobilismo, é conhecida pelo desporto automóvel, mas é pouco, devia ter muito mais projeção, muito mais amplitude. E é, aliás, um dos vetores principais em que eu apostarei com unhas e dentes naquilo que diz respeito à projeção da imagem da marca Lousada. É por via do desporto automóvel. Mas Lousada tem outros recursos endógenos que precisam de ser melhorados e precisam de ser projetados além fronteiras do concelho. Como, por exemplo, a rota do vinho verde, a rota do românico, produtos tão característicos como muitas inúmeras confrarias gastronómicas que Lousada tem e que são tão próprias de Lousada e que poderiam ser devidamente publicitadas e apoiadas. E, por outro lado, mesmo nestes recursos endógenos, dou o exemplo do vinho verde, há que pôr a ciência e o conhecimento também aqui ao serviço da evolução destes produtos, nomeadamente calotado, ajudar a melhorar os vinhos verdes, ajudar a projetá-los, ajudá-los a ganharem marca própria, espaço próprio. E, portanto, este é um desafio que tenho bastante premente para mim e que acho que o município pode ser absolutamente determinante desta missão. Quais são as vantagens que vê na interação intergeracional? Uma das coisas que eu defendo, por exemplo, é o conceito de município educador. Eu acho que a cada projeto físico que Lousada tenha, deva estar sempre associado a um projeto educador ou educativo. Por exemplo, se, por exemplo, remodelarmos ou fizermos uma requalificação de uma praça pública, por que não colocar lá em um ponto maior, ou um ponto, não direi gigante, mas grande, um tabuleiro de xadrez? Em primeiro lugar, não só promoveria aqui uma intergeracionalidade de convívio entre os mais jovens e aqueles menos jovens em espaços públicos, como por outro lado promoveria que as pessoas que ainda não sabem jogar esse tipo de jogo fossem aprender e quisessem melhorar. Isto é um exemplo pequeno que pode fazer toda a diferença. E acho que desta partilha, desta conjugação de jovens e menos jovens em Lousada, decorre uma natureza imensa que também eu considero sempre ao serviço daquilo que eu digo, que é a valorização do nosso capital humano. E esta intergeracionalidade é fundamental para também uma estratégia de desenvolvimento do nosso concelho, quer em termos sociais, quer em termos económicos, quer em termos sociológicos. Agora quero que imagine que é eu. Qual é que seria a última pergunta que faria assim? Boa.
Não é fácil. Eu normalmente sou questionado. Questionar-me a mim próprio é difícil. Qual é que seria a minha última pergunta? Deixa-me pensar um bocadinho. Não, talvez reforçaria qual seria a principal prioridade deste mandato. Portanto, entre aquilo que é uma estratégia socioeconómica, entre uma estratégia de marketing e de afirmação territorial, entre uma estratégia de uma nova e moderna relação com o movimento associativo, uma estratégia de educação que fosse conexa com a realidade e o tecido empresarial, o maior desafio é criar uma sociedade civil vibrante, uma sociedade civil participativa, plena de consciência cívica, plena dos seus direitos, plena da sua capacidade de reivindicação, plena e sabedora de que o Presidente da Câmara e os vereadores estão ali para os servirem e não para se servirem. Porque muitas vezes acho que as pessoas não têm plena noção dos direitos que têm. E, portanto, o meu maior desafio era uma mudança plena de mentalidades em Lousada, que às vezes acho que ainda faz falta. Tenho muito orgulho em ser lousadense, tenho muito orgulho no povo de Lousada, mas acho que faz falta esse empoderamento, essa autonomização daquilo que é a sociedade civil, daquilo que é o nosso bom capital humano, que pode ser ainda dotado de maior apoio. E esse seria, sem dúvida, o meu maior desafio, o meu maior estímulo, é poder, ao final do mandato, ou dois, ou aqueles que as pessoas naturalmente me conferirem ou a confiança que me dotarem, poder efetivamente dizer no fim, como principal desafio, valeu a pena ter cá passado estes anos e dedicado o meu tempo ao concelho que tanto amo e tanto gosto, que é Lousada. Valeu a pena abdicar de muitas horas de convívio familiar, valeu a pena de abdicar de muita qualidade de vida, sim, valeu a pena. E esse é o meu maior desafio, é chegar ao final desta caminhada e poder dizer, de consciência livre e tranquila, que valeu a pena. Muito obrigado e esperemos que toda a gente acredite em Lousada e acredite em si. Muito obrigado. Obrigado.